Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A cada semana, teremos um historiador de formação abordando temas cotidianos que envolvem conteúdo histórico. Então, pausem, comentem, opinem, mas principalmente aproveitem. Tenham todos e todas uma ótima sessão. Neste episódio, a historiadora Márcia Mota, presidenta da ANPU Brasil, explica por que estamos em combate. O ano 2020 apenas inicia e não há melhor momento para renovar nossos compromissos e reforçar prioridades. A atual gestão da ANPU Brasil tem se orientado pela expressão História em Combate, pois sabemos da urgência do tempo que vivemos. Mas é natural que as pessoas se perguntem, afinal de contas, a ANPU está combatendo o quê e pelo quê? Não há uma solução simples para essa pergunta, mas nós, historiadores e historiadoras, estamos acostumados e acostumadas a lidar com problemas complexos. Por isso, arriscamos aqui algumas respostas breves. Lutamos contra o movimento que se auto-intitula Escola Sem Partido, cujo objetivo é destruir a educação libertadora e obrigar alunos e professores a se curvarem ao pensamento único e demolidor. Lutamos por uma história emancipadora que combata a intolerância, a homofobia, o sexismo, o racismo e todas as formas injustificáveis de discriminação e preconceito. Combatemos pelo direito de que cada cidadão possa conhecer a sua história e possa usá-la como instrumento de libertação. Na luta contra a desigualdade social, contra as injustiças cometidas pelos donos do poder nos campos e nas cidades. Acreditamos que saber história, construída por profissionais qualificados, é de fundamental importância nesses embates, pois sem o conhecimento histórico cientificamente produzido, a democracia estará e está sempre em risco. Risco de ser destruída pelo obscurantismo e pelos interesses dos poderosos e seus satélites. Combatemos também a auto-intitulada história politicamente incorreta. O que é isso, meu Deus? Ou nada. Apenas um novo nome para a velha prática de distorcer e falsificar a história para servir os interesses de quem paga. Essa falsa história é também falso jornalismo. Não se investiga, não se pesquisa, não se submete ao debate aberto, aquilo que define o conhecimento cientificamente produzido. A ANPU Brasil desafia qualquer um desses ideólogos e propagandistas a um debate presencial, aberto, justo e regulado. Temos certeza que nenhum deles resistirá ao mais superficial exame crítico, quando não estão protegidos por uma imprensa, em sua maioria corrupta ou inepta. Os senhores Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, Leandro Narlock e os programas e negócios que seguem essa linha, como o tal Brasil Paralelo, nada sabem de história enquanto ciência. Estão apenas omitindo opinião a serviço dos poderosos de plantão. Mesmo quando isso significa enganar as pessoas, o cidadão comum, com fantasias ridículas como terraplanismo ou afirmações bem mais perigosas como o negacionismo do racismo e da ditadura instalada pós-64. Combatemos por uma história profissional e crítica, única capaz de desnudar as heranças malditas cultivadas por nossas elites. São tantas heranças, a concentração de renda que gera pobreza, a mancha da escravidão renovada pelo chamado racismo estrutural, a falta de compromisso com os projetos coletivos, todos esses justificados por essa elite do atraso, inculta, mentalmente colonizada. A história que pode ser ferramenta de libertação não é simples opinião. É um saber produzido com métodos, teorias, eticamente regulado e posto à prova por um rigoroso debate público em uma comunidade de especialistas profissionalmente formados. Quem escreve uma falsa história para afirmar e justificar a desigualdade entre os sexos, por exemplo, está apenas emitindo uma opinião que não encontrará nenhuma evidência em qualquer pesquisa academicamente produzida. Se alguém ousa negar o racismo,
Não há como explicar, por exemplo, porque, afinal de contas, são sempre os jovens negros os perseguidos como inimigos em potencial, mesmo em lugares de festas e celebração de sua riquíssima cultura. Para fazer história sentado no compromisso incontornável com a ética, é preciso um extenso levantamento e cruzamento de fontes, no uso de aportes teóricos refinados e metodologias cada vez mais inovadoras. É uma operação intelectual, demorada, difícil e complexa. Durante décadas, a história do país tem revisto posições sobre o passado e, graças aos historiadores e historiadoras, temos postos a nu a herança de nossas mazelas. Não há mais como negá-las, a não ser produzindo dia a dia mais mentiras e iniciando uma campanha que busca difamar e enfraquecer a autoridade de nossos professores e professoras de história de todo o país. Aliás, sejamos justos. A produção de mentiras nada tem de novo. O Estado nazista já nos ensinou isso. Se formos ainda mais rigorosos, a história da mentira como estratégia de dominação é muito mais antiga. O cinismo e a disfarçatez sempre foram importantes aos escrevinhadores empregados pela extrema-direita. Não são historiadores, é óbvio. Estão a serviço da violência, da morte, da injustiça e do preconceito. As aulas, os produtos didáticos, as mídias resultantes da operação intelectual da história chegam às escolas, lugares privilegiados para alimentar, reforçar ou rever aquele conhecimento cientificamente produzido. Por isso, os professores e as escolas tornam-se o alvo privilegiado da mentira e da violência. Os que estão acostumados a auditórios cativos de falsas igrejas e corporações não toleram a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é o fio condutor do conhecimento das humanidades. Logo, os professores e as professoras de história têm um papel decisivo na produção e circulação do conhecimento produzido por historiadores e historiadores. Isso se desdobra, por exemplo, na rotina das salas de aula de todo o país. Nenhum de nossos colegas poderá se apoiar na história para afirmar que não houve golpe nem ditadura e que as questões que envolvem a criminalização não está relacionada ao passado escravista do Brasil. Se estamos certos, e estamos, queremos compartilhar o conhecimento histórico com todos e todas. E a História em Combate inicia 2020 com um convite desafiando os patrocinadores dessa falsa história a nos encontrar para o debate e pôr à prova o conhecimento que alegam ter. Se as falas proferidas pelos defensores da ditadura e a favor de tudo que somos contra são verdadeiras, sejam corajosos e apresentem as evidências num debate democrático, plural e livre. Se acham que falam a verdade, apresente suas fontes, seus métodos de análise e seus aportes teóricos, corajosamente. A Associação Nacional de História está em combate. Estamos prontos. Esse podcast foi produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A locução é de Agnaldo Boldrini, mestrando em História pela UFOP